Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, um bom dia a todos. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Os discípulos de Emaús são exemplos para todos, os que querem seguir ao Mestre. Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e a reconhecê-lo. Na partilha do pão, suscita em nós o amor à Eucaristia, que é o pão vivo que desceu do céu, e nos fortalece no cumprimento de nossa missão. Preside essa Eucaristia o capelão da 6ª Região Militar, o Padre Freitas, e com canto de entrada iniciemos a Santa Celebração. Que brota da vida, é feito que cresce o amor, é vida que vem de amor, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é vida que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. 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 Deixei o sepulcro vazio, a morte não me a pedra que então me prendia, o vento que de dia pulou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, o vento que de dia pulou. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eu hoje lhe dou renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança. O mundo era velho, passou e passou, eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança. O mundo era velho, passou e passou, eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, família militar, povo de Deus, bom dia. Bom dia. As intenções que foram enviadas pelo nosso Instagram estão aqui depositadas na frente do altar, e além delas eu gostaria de destacar os falecimentos mais próximos, de 7º e de 30 dias. Então rezamos por José Vitório, 30 dias de falecimento, Alzira Diniz, Irene Gomes da Silva, Valdélia Carvalho Lobo, 7º dia, Cláudio Santos, 7º dia, Ruth Suzana, Adneia Macedo, Maria Madalena de Jesus, Edelza Rosa de Jesus, Gilberto Picanço, 2 dias. Esse era o PQD número 1675, que falecido ontem, paraquedista militar do Exército. Iniciemos então a nossa celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e alegria, Senhor de Senhor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor de Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria da Páscoa do Senhor ressuscitado, cantemos o Glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Deus de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo.
na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus tornar-se-á nosso companheiro na jornada terrestre. Se abrirmos o nosso coração e nossa mente à escuta e à prática da sua palavra e dos seus ensinamentos, com alegria e prontidão, ouçamos a palavra do Senhor que será proclamada. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca de Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio.
Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Bem eu posso achar fora de vós. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Uma vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Com a voz, felicidade. Feliz eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jubilosos, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelar-nos o sentido das Escrituras. Fazei o nosso coração arder quando falardes.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele respondeu: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cordeiro, que o Cristo, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos, amados irmãos e irmãs,
O problema do sofrimento, o problema do mal, muitas vezes é o maior obstáculo do cristão para a fé, o obstáculo para a fé em Deus, não é? Dificilmente o aceitamos e com facilidade nós encontramos pessoas que vivem reclamando de Deus porque está sofrendo ou porque esse sofrimento atingiu um inocente, uma criança, um idoso, uma pessoa que é considerada justa, não é? E esse mesmo problema, a questão do sofrimento e da tristeza, preocupavam ali os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam sofrendo por causa da morte cruel que Jesus tinha sofrido. E precisamente na conversa de Jesus, que eles ainda não estavam sabendo quem era, não estavam conhecendo, Jesus, ele procurava mostrar exatamente o sentido do sofrimento e também abrir para eles uma perspectiva de esperança. Uma perspectiva de esperança. Assim também acontece na vida nossa, tá? Quase todo sofrimento é causado pelo pecado, certo? Não pelo pecado da pessoa que sofre, certo? Nós somos cristãos e não acreditamos naquilo que muita gente chama de karma. Está pagando porque fez isto e aquilo. Não. O cristão não pode acreditar nisso. O primeiro exemplo disso é o próprio Jesus. Por acaso Jesus fez alguma coisa que merecesse ele ser crucificado? Por acaso Jesus fez alguma coisa que merecesse que ele fosse morto? De jeito nenhum. Então, karma não é coisa da nossa fé, como cristão, certo? Mas sim, o mal, ele é originado do pecado social. O que é o pecado social? Em vez de fazer o bem, em vez de planejar e praticar a paz, de praticar a justiça, a maioria das pessoas pratica injustiças, cria guerras, fazendo populações inteiras sofrer, não é? Sofrer miséria, sofrer fome, doença e tantas outras coisas, né? Tantos outros males. A falta de responsabilidade, por exemplo, uma coisa mais próxima de nós, a falta de responsabilidade no trânsito, por exemplo, causa muita morte, muita invalidez, por exemplo. Não podemos culpar a Deus por isso, de jeito nenhum. A gente não pode culpar a Deus por aquilo que nós próprios, as pessoas, somos responsáveis. De jeito nenhum. Há também, por exemplo, outros males que são causas naturais, determinadas doenças, determinados desvios genéticos, né? Calamidades e tantas outras males, né, que poderiam ter sido evitados por nós e por outros, né? Se tivesse havido mais esforço, mais interesse, mais responsabilidade, mais justiça. Um outro exemplo que nós podemos citar: todo ano há queda de barreiras, né, e morte por deslizamento, além das enchentes nas cidades que causam morte, e não há um interesse para solucionar isso antes mesmo das chuvas chegarem. Não há desculpa, porque nós conseguimos tecnicamente fazer previsões quando vai chover ou quando não vai, aonde vai chover e aonde não vai. Todavia, isso também somado ao fato de se construir em lugares inadequados. Então, é reflexão, certo? Não ter assistência e também fazer as coisas começando errado. Alguma coisa vai dar errado com certeza, não é? Mas onde é que nós queremos chegar com esse discurso? É que Deus não causa o mal. Absolutamente. Deus não quer o mal. Deus é o bem perfeito. Aliás, João define Deus dizendo assim, né? Que Deus é amor. O amor é o bem em essência. O amor é o bem praticado. E continua: Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Ora, se permanecermos, se descobrirmos Deus como amor em essência, permanecermos em Deus constantemente, não vamos errar, de jeito nenhum, estaremos livres de qualquer mal. Mas não é o que bem acontece, né?
a maioria das vezes, Deus pode até permitir que aconteça alguma dessas coisas, como já conhecemos na história bíblica, não é? Deus pode permitir porque nós temos consciência disso. Até na linguagem popular nós dizemos assim: quando não se muda no amor ou pelo amor, muda-se como? Pela dor. Certo? A nossa consciência já diz isso. Já diz isso. Então, a maioria só muda pela dor. Infelizmente, não é? Quantas pessoas que eram más, agora prostradas, podem repensar o que fizeram, podem se arrepender, não é? E olhe que muitos não fazem. Muitos não se arrependem. Muitos começam a fazer de novo. Fazem de novo, cometem os mesmos erros de novo, não é? Mas podemos ter um olhar diferente. Aliás, essas coisas ruins, difíceis, desagradáveis na vida da gente, deve ser um ensinamento para a gente refletir e mudar. Mudar para melhor. Mudar para melhor. Por exemplo, alguém que se vê numa cadeira de rodas, por exemplo, poderia se dedicar melhor a outras pessoas que passam pelos mesmos problemas, não é? Porque ela tem mais tempo para ouvir, mais tempo para orientar, e assim nós vamos encontrando soluções que não servirão para mim, mas eu posso ser um instrumento de soluções para outras pessoas, né? Conversando com os discípulos de Emaús, Jesus ele vai fazendo isso, ele vai explicando o sentido do seu sofrimento, vai explicando que o sofrimento foi o caminho escolhido por ele para que ele ressuscitasse. Ou seja, do grande mal que é a morte, que é o sofrimento que Jesus passou, colheu-se o bem, a salvação, a ressurreição. Então, no diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús entenderam que ele continua vivo, continua presente na caminhada do dia a dia, no diálogo fraterno, diálogo de irmãos, no diálogo baseado na palavra. Jesus, ele é a própria palavra, é o verbo que está ali com os dois, não é? E acima de tudo, Jesus está presente no pão partilhado. Eles reconheceram Jesus quando? Ao partir do pão, ou seja, na Eucaristia. O que nos remete àquelas reflexões dos domingos anteriores. A comunhão, aliás, a Eucaristia, ela não pode ser só manducada, comida, engolida, não. Ela tem que ser vivida, certo? Ela é comunhão. A Eucaristia é comunhão. Para estar de bem com Deus, eu preciso também estar de bem com o próximo, com o irmão. Isto é de fundamental importância. Encontrarmos Jesus pelo caminhar conosco, pela palavra e pela Eucaristia. Também os discípulos de Emaús, eles passaram a entender que Jesus, aquele que foi dito e até visto como morto, não está morto, ele vive novamente. Ele foi ao encontro com os discípulos. A leitura de hoje, o evangelho de hoje, faz um preparo para a leitura do próximo domingo, não é? Para os próximos domingos. Jesus ele vai, depois de aparecer aos discípulos de Emaús, se encontrar com os 11 discípulos, os apóstolos que estavam reunidos lá no cenáculo, não é? Então, Jesus presente sempre. É esta mensagem que a liturgia de hoje traz para vocês. Jesus está presente há mais de 40 dias, né? A gente só tem o nome de quarentena, mas já faz muito mais do que isso. Quiçá poderá até acontecer mais. Todavia, esta é a nossa esperança como cristãos. Jesus está conosco, caminha conosco, Jesus permanece conosco sempre. Então, não fique triste. Busque Deus na presença, na palavra e na Eucaristia, mesmo que por esses momentos sejam espiritualmente falando, não é? Mas se entra em comunhão perfeita com Jesus, se recebe Jesus perfeitamente na comunhão espiritual. Assim nós teremos forças para sair desta situação em que hoje nos encontramos. Então, vamos entregar a Deus
Tudo isto e fazer o nosso esforço, o nosso esforço para viver melhor, em harmonia, principalmente em sua casa. Nós temos mais obrigação disso, né? Porque é em nossa casa, devemos fazer da nossa casa a nossa igreja, a igreja doméstica. A igreja doméstica. Então, se nós procuramos a igreja para nos manter na paz, que o façamos agora, já, primeiro em casa. Com certeza, meus irmãos, a minha palavra, aquilo que eu já tenho dito anteriormente, nós vamos sair desta situação com muito mais garra, com muito mais fé, com muita mais esperança. Rezemos para isso também e nos esforcemos para tal. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Oração universal, caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco, sem o reconhecermos, e lhe peçamos que ilumine nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelo arcebispo emérito do Ordinariado Militar, Dom Osvino Botti, que hoje comemora seu aniversário natalício, que o Senhor da vida o abençoe e lhe dê muita saúde, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por Dom José Francisco Falcão de Barros, bispo auxiliar militar, que no dia 29 completará mais um ano de ordenação episcopal, para que desempenhe sua missão revestido com as virtudes apostólicas, especialmente a misericórdia, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por aqueles ouvi a nossa oração. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que sejamos fortalecidos no espírito cristão do serviço, a exemplo de São José, que fez do trabalho o testemunho de uma vida de doação total à vontade de Deus, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Canta o ofertório. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Seja bem-vindo,
para nosso eterno plano. Como oferta Bendito seja Deus para sempre. sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Seja recebido essa prece. Pra te Lembra da adorar, possibilidade dele trabalho humano, a vida da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito, sejamos oprimidos por nós. Seja nós como oferecidos. teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci, cubra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória o seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua ressurreição, e na ressurreição ressurgiu a nossa vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando com alegria uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor.
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua ressurreição que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Fernando Guimarães, seu auxiliar José Francisco, Dom Murilo, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os falecidos cujo depósito estão aqui à nossa frente no altar, estão sobre esse altar. José Vitório, Alzira, Irene, Valdelícia Lobo, Cláudio Santos, Ruth Souza, Adneia, Maria Madalena, Edelza Rosa e Capitão Picanço. E aqueles cuja memória agora fazemos. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de Deus. De Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, este é o momento da Santa Comunhão, e você que está no seu lar, na sua igreja doméstica, pode fazer a sua comunhão espiritual. Nós vamos fazer esta oração de encontro com Jesus, a comunhão espiritual. Reze comigo no seu coração e receba o Senhor Jesus, que se encontra aqui presente na Eucaristia. Ele possa estar presente também na tua vida, no teu coração. Ó Jesus, teu coração.
abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós, Senhor. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai, inflamai o meu coração, a fim de que seja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia e se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrar a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos gestos, palavras, até que volte outra vez. Amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. E eterna, plena visão, ressurgiremos nesta vida escondida no pão. Mandado a nós por Deus Pai, quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir e viverá. Quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos nesta vida do pão. Quando amanhecer, dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuemos a oração pela igreja e por todos nós, pedindo a presença, a força e a intercessão de São Miguel Arcanjo. Todos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo,
contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. Então, antes da bênção, eu quero agradecer a todos aqueles que curtiram, que assinaram, né, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Agradecer por quê? Porque foi uma imposição, digamos assim, para que nós estivéssemos no ar, nós tivéssemos no mínimo 1.000, inscritos, 1.000 inscritos. E assim conseguimos. Esta semana nós conseguimos, eu não sei, talvez seja até mais já nesse momento, né? Então eu agradeço de coração a todos. Esta é a maneira que nós oferecemos e podemos levar, podemos nos fazer unidos, né? Estar com Deus presente na sua casa, no seu lar, na sua família e no coração de cada um. Então muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom domingo, uma ótima semana. Ide em paz e fiquemos em paz e que o Senhor esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, aleluia, morte, onde está a morte? Quem és tu, morte? Qual a tua glória?